Obrigada, Sr. Presidente. Também eu vou tentar ser breve, até porque a Sra. Deputada Alexandra Leitão acabou por dizer grande parte daquilo que é o pensamento do PSD relativamente à proposta de alteração do Chega. A proposta de alteração do Chega, por um lado, entendemos que não vem resolver o problema sobre o qual foi ancorada toda esta intervenção, tinha a ver, nomeadamente, com os casos de metadados, até porque isto não tem a ver com questões securitárias, o problema que nós temos relativamente à questão concreta que foi suscitada na apresentação da proposta. E temos sempre que ter aqui um equilíbrio, e um equilíbrio que por vezes pode ser difícil, mas que é fundamental que a Constituição o consiga encontrar e abranger entre aquele que é o direito à defesa e também aquele que é o direito de intrusão e de intromissão na vida das pessoas, que é deste equilíbrio que aqui estamos a falar. E não me parece que este inciso infame no número 2 do artigo 26, que é a proposta de alteração do Chega, vindo por razões de segurança interna, isto faz-nos mais lembrar um Estado securitário. E um Estado securitário que, por natureza, pode abrir, e como disse muito bem, uma porta perigosa e uma caixa de Pandora que nós não sabemos muito bem onde vai chegar, porque estamos a falar de conceitos absolutamente indeterminados e não me parece que seja este o espírito que deve subjacer a um artigo que tem a ver com os direitos, liberdades e garantias, os outros direitos, onde se abrange também aquele que é o direito de defesa. Nunca são direitos absolutos, como é óbvio, mas parece-me que a sua introdução aqui não é o local mais indicado para o fazer, até pelos perigos que acabei de chamar a atenção. E se lermos o que dizem o Gomes Canutilho, nomeadamente, e o Vital Moreira sobre esta matéria, parece-nos que eles acabam por enquadrar muito bem qual é o papel destes direitos, quer em termos daquelas que são as liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, a proteger na esfera destes artigos, dos outros direitos, bem como também aquilo que é o direito de defesa e da sua área de restrição, porque, naturalmente, os direitos nunca podem ser absolutos. Dito isto, Sr. Deputado, o PS está preocupado com a questão que falou dos metadados, não me parece que seja aqui e desta forma, com uma solução que nos parece securitária e perigosa também, como já foi dito, que ele se possa resolver. No entanto, obviamente que é um problema que nós temos que resolver e que é fundamental que seja resolvido. Relativamente à questão também, para não ser muito demorada nesta apresentação, relativamente àquela que é a proposta que o PAN aqui apresenta, parece-nos que nós começamos a correr um risco, embora sob condição de se poder analisar melhor, de estarmos a subverter aquele que é o papel da Constituição. Nós estamos a tentar colocar um catálogo tão intenso, de tal forma exaustivo, daqueles que são os direitos que pretendemos proteger, que me parece que corremos o risco de, a um determinado ponto, ser necessário analisar tudo o que está na Constituição e banalizá-lo quase como se fosse um diploma, um instrumento legal qualquer, sectorial, para uma matéria concreta do direito, do civil, do penal, do que quer que seja. E parece-me que estamos a correr aqui um risco, a continuar a colocar cada vez mais coisas nos catálogos, a tornar a Constituição um instrumento extremamente pesado, que duplica aqueles que são os direitos, porque estes direitos já estão protegidos. Portanto, não estamos aqui a falar de desproteção dos direitos fundamentais, porque é fundamental que eles estejam protegidos. Mas a verdade é que já estão. E nós corremos o risco, se continuarmos a acrescentar elementos ao catálogo, de tornarmos a ser aprovado e haver condições para que se chegue a um consenso, a tornarmos a nossa Constituição um péssimo exemplo do que deve ser aquele que é o nosso direito fundamental e que é o nosso diploma mãe, mater em todas as áreas, algo quase ininteligível para aqueles que são os aplicadores depois nas áreas setoriais. E, portanto, embora as questões que aqui coloca são obviamente importantes, e para o PSD sempre foram, as não discriminações, o reconhecimento das características da identidade e da expressão de género e das características sexuais são fundamentais, mas não nos parece que haja necessidade de estar a especificar uma alma num instrumento como é a Constituição da República Portuguesa e, portanto, sob pena, como eu disse, de tornarmos uma Constituição ingerível e um péssimo exemplo, temos de olhar para as Constituições a nível mundial que são bastante enxutas e julgo que esse tenha de ser o objetivo para que ela não perdure 6 meses, mas perdure o tempo que é suposto perdurar uma Constituição também na parte dos direitos fundamentais, que são a matriz e a alma mater da nossa própria Constituição de uma República Democrática e, portanto, dos direitos fundamentais, e temos que ser muito, muito cuidadosos nesta forma como estamos a tratar a revisão da Constituição.
Por agora é só, depois logo se vê. Muito obrigada, Sr. Presidente.